O terceiro, pessoal, o terceiro aspecto com relação a custo entrou comida. Como é que eu sempre fiz com relação à comida, até para facilitar o meu dia a dia de programação de viagem. Eu não ficava, quanto está custando agora o prato no lugar tal? Não fico fazendo isso. Eu tinha uma métrica e essa métrica funcionou até a minha penúltima viagem, que foi a viagem do País de Gales. Que métrica era essa? 10 euros ou dólares, se você está indo para um lugar que não tem euro, né? 10 euros ou dólares para café da manhã, 20 isso por pessoa, 20 euros ou dólares para almoço e 25 para jantar. Com esses valores você come, não vou dizer que você coma num restaurante chique, como o nosso vovô costuma ir, né? Ele é refinado, pessoal, ele gosta de ir em restaurante chiquezinho. Ele vai mostrar, ele estava me falando dos nomes de restaurantes hoje, eu fui falar os meus, ele ficou, mas aí não vale, pô. Eu falei McDonald's, Burger King. Aí você não vai comer nesses restaurantes com 20, 25 euros, né? Como eu falei. Mas num restaurante normal, sem ser alta gastronomia, você comia numa... Vamos lá, Tony. 10 para café da manhã, 20 para almoço. E 25 para o jantar. Então... Sempre foi suficiente. Sempre. Em alguns casos... 55 no dia para alimentação. Para uma pessoa. Para uma pessoa. Isso aí era a métrica que eu tinha. Eu conseguia comer bem com esse valor, sem comer em lugares refinados, como eu disse. Nunca tive problema, exceto esse meu orçamento só furou em um lugar, que foi na Islândia. Eu fui na Islândia em 2017 e lá, por 20 euros, eu só conseguia comer sanduba. Por que isso? Porque a Islândia, ela na crise do subprime de 2008, a Islândia, dos países europeus, foi a que mais se afundou. E isso era tão complicado que eles tinham vergonha dessa má resposta da economia deles. Eles ficavam chateados. O nosso guia até aconselhava, não comenta muito islandês, não, porque eles não gostam de que se toque nisso. Mas a economia da Islândia afundou na crise de 2008 e fez com que tudo lá ficasse muito mais caro. Já é normalmente mais caro porque é uma ilha que não produz praticamente nada. E com isso ficou tudo muito mais caro. Esse meu orçamento só furou lá. Em todos os outros lugares, dava uma boa. O que acontece? Qual foi a realidade que eu peguei? E isso eu digo a realidade da viagem inteira. Essa minha viagem eu passei por França, Liechtenstein, Itália, Áustria e Alemanha, sul da Alemanha. Em todos esses lugares, qual era a realidade que eu via lá? 10 euros, você consegue tomar um café da manhã. Mas não é aquele café da manhã arregado. O que eu fazia, né? Se eu fosse em um lugar que tinha aquele menu de café da manhã, que aí ele vinha com um suco, um café, um brioche e um croissant, né? Que eu aprendi que não é croissant, é croissant. Alguma coisa eu aprendi a falar. Isso aí, você ia pagar uns 12, 15 euros. Às vezes você pagava só 10. Assim, se você queria chegar lá, pagar um croissant e alguma coisa para beber, ia gastar aí uns 8, 7. Em alguns casos, eu andando, passava aqueles mercadinhos, às vezes tem mercados que são menores, né? Eles são menos coisas, né, de ofertas. Então eu entrava ali, eles sempre têm uma sessão de café da manhã, sempre. Chegava ali, pegava um sanduba, queijo com presunto, alguma coisa tipo, como se fosse um misto frio, né? Pegava isso, pegava alguma coisa para beber, dava ali uns 5, 6 euros, dependendo da cidade. Cidades mais caras dava isso. Eu cheguei a pagar em algumas cidades 3 euros. Café da manhã por 3 euros. Então essa era a realidade. Agora, a realidade para almoço e a realidade para jantar estavam completamente fora. Almoço, eu gastava aí na faixa de uns 25, com bebida, um refrigerante. Na faixa de uns 25. Tony, o quê? Uma comida típica de lá, uma batata rosti. Comi muito batata rosti na Suíça, não sabia nem que vinha de lá. Comi lá massa, e olha que massa costuma ser barato em tudo quanto é canto. Era barato em cima dos outros pratos, né? Mas era mais ou menos nessa faixa. Carne, você pagava ali uns 24 euros, no entrecote. Jantar era mais caro. Na faixa dos 30, eu cheguei a pagar 35 euros, 38 euros em jantar. E aí, associando, quando você junta 2 euros a mais que
cada atrativo já estava cobrando por conta do que eu já expliquei. Com mais o problema do valor a mais do combustível, valor do estacionamento, valor de não sei o quê, valor disso, valor daquilo, começa a ficar preocupado em estourar demais o orçamento. Esse foi um dos motivos de eu optar por voltar. Obviamente que o maior motivo foi a questão da família, foi disparado o maior motivo, mas eu não posso negar que eu estava preocupado com o rumo dos gastos, porque eu concordo com o Flávio, viagem não é para poupar, viagem é para gastar, mas por outro lado eu também não posso gastar o que eu não tenho. Não adiantaria nada eu meter o pau na grana e passar o resto do ano tendo que ficar apertado porque a Europa decidiu cobrar o dobro do valor no raio do jantar. E você, Tony, no dia que você apresentou o roteiro aqui, você já falou, já demonstrou assim uma certa insatisfação com esse roteiro. Isso foi interessante comentar isso, Flávio, até para o pessoal entender, né? Essa viagem eu montei e comprei a passagem em 2019 para voar em 2020. Ela era para junho de 2020, todo mundo lembra que em abril, março, pandemia. Então, de junho de 2020 ela pulou para agosto de 2020. Novamente pulou para junho de 2021. Agosto de 2021 e finalmente eu cheguei a pôr em 2 datas diferentes em 2022. A primeira data eles mexeram no voo, cancelaram, aí eu puxei para frente. Porque até nesse finalzinho eu fui colocando, acrescentando dias por conta do custo da passagem. Porque, por exemplo, você ir numa sexta-feira e voltar no domingo, que era algo que eu sempre fiz, você otimiza as suas férias, fazendo isso, a passagem ficava quase R$2.000 mais caro. Então, o que eu fiz? Eu fui numa quarta e voltei numa terça de noite. Isso fez com que eu pagasse muito menos. Eu fui fazendo conexão em Amsterdã, coisa que eu não queria fazer, eu preferia um voo direto, né? Tudo isso eu fiz para diminuir um pouco o custo que já estava lá. Malas prontas, roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Mas, pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.